meus amigos, minhas amigas, professoras, colegas de trabalho, colegas, que bom que fizeram a prova, que bom que ficaram felizes. Até hoje, todo mundo falou bem da prova. Realmente estava uma prova mediana, uma prova sem grandes dificuldades. E mais fácil ainda na parte de conhecimentos gerais. Então, vamos agora comentar a nossa prova e apontar rapidamente os principais pontos que eu tenho certeza que todos vocês fizeram uma excelente prova. Então, vamos lá, gente, começando. Primeira questão diz o seguinte: os fundamentos da educação são os princípios teóricos e práticos que sustentam a prática educativa. Eles fornecem a base para entender o propósito, os objetivos e os processos da educação, sendo essenciais para a formação de professores, educadores e para a construção de políticas educacionais. Os fundamentos da educação englobam, vamos lá, legislação, história, sociologia, psicologia e projetos sociais da área em geral. Então, esse negócio de área geral, gente, a questão fica o quê? Errado. Teorias da pedagogia, legislação social em geral. Errado também. Filosofia, história, sociologia, antropologia, psicologia e legislação educacional vigente. Aí tá certo, né, gente? Porque aí, ó, resposta letra C. Olha aí, ó, o gabarito oficial, letra C. A D, legislação regional, aí pesou, né, gente? Ficou de fora. Projeto político e social ficou de fora, né? O fundamento é a base. A filosofia, a história, a sociologia, a antropologia, a psicologia, né? Aí não apareceu, né? Mas poderia aparecer, não apareceu a psicologia, né? Então, resposta, letra C, daquilo que forma os fundamentos da educação. Tá bom, gente? Então, 31, letra C. 32 diz o seguinte: as relações socioeconômicas e políticas, culturais da educação, comprometida com a cidadania e com a formação de uma sociedade democrática, necessariamente implicam em que as relações econômicas fortalecem práticas tecnicistas que, ao longo da história, valorizam diferenças individuais. Gente, o tecnicismo não valoriza diferenças individuais. O tecnicismo é a padronização da forma de se ensinar e de se estudar. É a ideia de que todo mundo aprende do mesmo jeito. Trata-se de uma visão linear da educação, portanto, não pode ser letra A. B, implicam em quê? Em promover o respeito, a valorização e o convívio com a diversidade necessária à vida numa sociedade. Veja bem, gente, ele diz que eu quero as relações socioeconômicas e políticas da educação comprometidas com a cidadania e com a formação da sociedade democrática implicam. Ele quer que esteja comprometida com a sociedade o quê? Democrática. Podia ser a letra B, gente? Podia, né? Letra B pode estar certo? Pode estar certo. Então, vamos olhar aqui o gabarito, gente, ó. Letra B, tranquilo? Por que não a C, professor? Discriminadamente. Gente, tem que tratar de forma indiscriminada. Eu resolvi uma questão muito parecida com essa em sala de aula, muito semelhante. Eu tenho certeza que quando vocês bateram o olho nessa questão, lembraram da que eu fiz aqui em sala de aula. Letra D, privilegiar práticas que se voltem para os cuidados físicos. Errado. Essa questão quase repetiu a anterior, gente. É porque é da mesma banca, né? Se eu quero a escola democrática, as informações são disponíveis, transparentes, chegam a todas. Considerar a organização escolar sistemática e favorecer os alunos com bom desempenho cognitivo e social. Bom, se eu quero uma gestão democrática, eu vou focar no desempenho, né, gente? As decisões coletivas, por isso diz respeito, valorização, convivência com a diversidade. 32, letra B, né, gente? Questão 33. Tá certo, gente? Os professores Saviani e Libânio, sobre as tendências pedagógicas, apontam que as principais tendências pedagógicas presentes na educação brasileira se dividem em duas grandes linhas de pensamento. São elas tendências liberais e tendências progressistas. Aí bem, é correto afirmar que, no âmbito das tendências progressistas, o aluno tem uma atitude receptiva? Não, gente. Se eu sou progressista, o aluno não é receptivo, ele é o quê?
ativo. Disciplinado tem a ver com tendência tradicional, tecnicista. B, o aluno absorve informações. Não, gente. Se eu sou professor, o aluno constrói conhecimentos. A palavra absorve está errada. Não é isso, gente? Letra C, o aluno interage com o professor, atuando como um ser pensante e participativo no processo de aprendizagem. Correto, gente. A relação é horizontal, é de integração, é de diálogo. Resposta, quer ver o gabarito aí oficial? Ó, gabarito oficial, resposta o quê? Letra C, tá bom? Letra E, D, o que está errado? Exercita bem as atividades propostas e deve fixar informações transmitidas pelo professor. Essa D é a visão tradicional, que a ideia do aluno é reter informações, é reter conhecimentos. Letra E, tem relação de igual para igual entre os colegas, mas sempre respeitando o professor como transmissor, não, gente. O professor é mediador, a palavra certa é essa, professor mediador do conhecimento, tá certo? Próxima questão, 34, vamos lá. A inclusão escolar busca garantir acesso à permanência e o aprendizado de todos os estudantes, respeitando suas diferenças e potencialidades. No tocante da sala de aula, o professor contribui para esse processo quando? Veja bem, o tema da questão é o que, gente? Inclusão. Vamos lembrar bem disso, ó. Ele disse que inclusão deve respeitar o quê? Diferenças e potencialidades. Veja o foco da questão. No contexto da sala de aula, o professor contribui para esse processo quando? Mantém os alunos com deficiências separados. Não, gente. De jeito nenhum. Aí é a época da segregação. B, reforça práticas que priorizam os estudantes com melhor desempenho. Não, gente. Você vai ter a convivência dos diferentes. Aí eu não estaria respeitando os diferentes. E não estaria respeitando as potencialidades, né? Letra C, repassa exclusivamente ao gestor a saudade de promover a inclusão. Não, saudade de toda a sociedade, do poder público e da escola. Então, quando tem a palavra exclusivamente, questão ficou o quê, gente? Incorreta. Letra D, garante o apoio à escola na adaptação das atividades e na promoção de um ambiente acolhedor que valoriza a diversidade e o respeito às individualidades. Correto? Correto. Resposta, letra D. De Deus me leve para a universidade. Não, professor, eu queria ir para a prefeitura de Petrolina, professor. Verdade. O erro da letra E, a palavra limita. Não, gente, limita a sua atuação às tarefas de higiene, cuidado e interação, de jeito nenhum, né, gente? Olha, ele está perguntando, como o professor contribui para esse processo. Então, a indagação é sobre o papel do professor na educação inclusiva, tá bom? Questão de número 35 diz o seguinte, vamos lá. Ó, 35 diz: a superação da lógica classificatória na avaliação escolar exige um ensino focado na aprendizagem, que contribua para a formação de um sujeito consciente do seu papel social. Para que isso aconteça, é preciso considerar as seguintes funções da avaliação da aprendizagem: diagnóstica, formativa e somativa. Na pesquisa da avaliação formativa, podemos afirmar que ela é um processo que serve para mensurar, quer dizer, medir o saber do aluno ao fim de um período ou etapa. Gente, aí não é avaliação formativa. Se é medir, aí seria avaliação o quê? Classificatória ou avaliação somativa. Só que a pergunta do texto é sobre a avaliação o quê? Formativa. Letra B, ela faz parte do processo de ensino e permite ao professor classificar com mais precisão os conteúdos absorvidos. Gente, a função da avaliação formativa não é o quê, gente? Classificar. Letra C, a avaliação deve ser utilizada por meios de provas elaboradas com questões de múltiplas que tratem de assuntos que serão trabalhados na avaliação, nos trabalhos ou em provas realizadas na escola. Bom, aí se fica com um ponto de interrogação. Por meio de provas elaboradas, a avaliação não se limita a provas, é bom que diga isso,
Mas vamos ver se tem uma alternativa mais completa do que essa aqui está um pouco pobre, né? Letra D, considera a avaliação da aprendizagem como um denominador dos fatores como dedicação e comportamento disciplinado do aluno para obter os resultados esperados pelo professor. E letra E, ocorre no processo avaliativo de forma simultânea as situações de aprendizagem, permitindo a reflexão dos alunos e novas reintervenções. A correta é a letra E, gente. Quer ver? Correta é a letra E. Porque qual é a função da avaliação? Dar condições de eu conhecer a realidade. E a partir dos resultados constatados e compreendidos, eu promover as intervenções necessárias. Então, 35 é o que, gente? Letra E, de eu vou ser aprovado no concurso municipal de Petrolina. Veja que os outros não focam. Para que avaliar? Para conhecer. Para conhecer para quê? Para refletir sobre o resultado e promover intervenções. Resposta, letra E. Né? Papel da avaliação formativa, tá bom? Vamos lá. Questão 36, né, gente? Questão 36 diz o seguinte: diversidade é a pluralidade de características que diferenciam as pessoas e os seres vivos, como nacionalidade, gênero, raça, etnia, orientação sexual, religião, deficiência e cultura. Sobre diversidade na educação, análises afirmativas, verdadeira ou falsa. Primeiro, a diversidade envolve aspectos culturais, sociais, físicos, religiosos, étnicos e de gêneros presentes na escola. Correto? Correto, né, gente? 2. O reconhecimento da diversidade ajuda a combater preconceitos e promover a inclusão. Certo? Certo. O professor deve tratar todos os alunos de forma igual, sem considerar as diferenças. Sem considerar, não, né, gente? Sem considerar, não, Respeito às diferenças não é ser indiferente. Então, o 3, ele é falso. 4, valorizar a diversidade contribui para o desenvolvimento de atitudes solidárias e empáticas. Verdade. A convivência cria a solidariedade, ajuda. A diversidade é um tema restrito às aulas de sociologia. É errada a palavra o quê? Restrito. Pegou tudo, fica assim, VVFVF. Resposta, letra D. Gabarito oficial, o que, gente? Letra D. Está aí a demonstração. Questão boa de fazer. Vocês acertaram com certeza. Vamos para a questão de número 37. Diz o seguinte: o projeto político-pedagógico é o documento norteador dessa instituição. Conforme prescreve a LDB, sobre o PPP, é correto que não se concretiza se a participação das representações das municipais como controladoria do município e dos vereadores. Gente, essa questão praticamente é uma repetição de uma questão já usada por essa banca, desse mesmo jeito quase, mudou poucas coisas. Poucas coisas. Vocês devem lembrar que na sala de aula, parecia que a questão que eu resolvi estava caindo na prova. Pode olhar. Por isso que é bom treinar a banca. B, é um instrumento de regulação. Regulação, gente, não. Falamos em sala de aula. O PPP é para inspirar, não é para regular. Letra C, é o principal documento da escola e por isso deve ser construído unicamente pela equipe. Não, gente. O PPP é construído por toda a comunidade escolar. Letra D, a construção do PPP exige o fortalecimento de um ambiente hierárquico, gente. Relações horizontais da construção do projeto político-pedagógico. Letra E, é o documento que detalha os objetivos, as diretrizes e as ações do processo educativo a ser desenvolvido por todos os segmentos do âmbito escolar. Correto? Correto. 37, letra E. Tá certo, gente? 37, letra E. Olha o gabarito oficial, gente, aí, 37, letra E. Na boa, tranquilo, sossegado, prova sem muitas dificuldades. Diga assim: eu estou feliz que os conhecimentos pedagógicos eu me dei muito bem. Diga, eram 20, acertei as 20. Que coisa boa, né, gente? Que coisa boa.
38 diz: a didática e as novas metodologias de ensino e aprendizagem têm valorizado e estimulado o trabalho com projetos didáticos pedagógicos. Nessa perspectiva, há alguns objetivos prioritários em termos de aprendizagem a serem alcançados pelos alunos. Assinale a alternativa que expressa os objetivos para quem trabalha com projetos educacionais. A. Realizar atividades a partir dos conteúdos contidos no livro didático. Gente, o livro didático é uma fonte, mas não é o único material didático. Não é o único, tá bom? B. Transferir saberes. Transferir tem a ver com isso. A didática boa fala em transferir. Não, fala em construir, em produzir. B. Sistematizar os conhecimentos a partir das informações trazidas pelos professores. Veja que o centro é o professor, dono da verdade. Aqui é uma visão tradicional, né? Letra D. Construir o conhecimento com interação professor-aluno e o saber a ser adquirido. Correto, gente? Correto, gente. Resposta letra D. Professor, o conhecimento aqui, o aluno está aqui. Como é que vai? Professor é o mediador. Vamos lembrar de Derneval Saviani. Teoria, realidade. Como é que o aluno vai entender? Professor mediador. Resposta ao quê? 38. Letra D. De Deus me leve para a Prefeitura Municipal de Petrolina. Letra E. Realizar exercício de fixação. Aí, gente, é uma visão tradicional de educação, né? Quando eu estou trabalhando para o aluno reter a maior quantidade de informações possíveis. Tá bom, gente? Então, aí está estabelecido. Vamos à nossa próxima questão. 39 diz: a contação de história é uma ferramenta pedagógica fundamentada tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, pois estimula que as crianças vivenciem e processem emoções intensas e melhore as habilidades de escuta para se defender de seus pares. É isso a contação de história, gente? B. A seleção dos textos preferidos e que diz respeito às problemáticas pessoais. B. Estimula a disciplina e o comportamento dos alunos nos grupos de estudo para evitar discussões. Aí a C, né? D. Estimula os comportamentos específicos e assim elas podem expandir suas capacidades coletivas. É estimular a imaginação, a criatividade, o vocabulário, a expressão oral e o desenvolvimento socioemocional, gente. Então, 39, letra E, contação de história. Como é que ela é importante? Questão muito boa, sem muita dificuldade, tá bom, gente? Questão 40, nossa Constituiçãozinha, estava previsto lá, Constituição no programa. Lembra disso, gente? Lembram disso, né? Então, vamos lá. O que é que se cobrou de Constituição? Diz: a Constituição Federal de 88, no seu artigo 208, determina, entre outros fatores, que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante o quê? Garantia de ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta para todos os que a ele não tiver acesso na idade própria. Verdadeiro, do jeito que está na Constituição. Se fosse LDB, seria educação básica, mas a Constituição ainda tem assim, ensino fundamental. 2. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. O erro aqui é turmas especiais. Então, o 2, ele é falso. Se o 2 é falso, você vai eliminar a letra A e você vai eliminar a letra E. Não é isso, gente? Agora, vamos lá. 3. Oferta de ensino noturno regular com currículos flexíveis e mais fácil. Mais fácil não, gente. O aluno da noite não tem que estudar menos que no outro dia. Você vai ter uma mudança na metodologia. Tá certo? 4. Educação infantil em creche e pré-escola, as crianças de até 5 anos de idade. Verdade, gente. 5. Atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Verdade. 1, 4 e 5, letra B de beijinho doce. Veja aí o gabarito,
Gabarito, letra B de beijinho doce. Tá bom, gente? Prova tranquila, viajando nas ideias, resolvendo, tendo a consciência de que você fez uma excelente prova. Vejam bem, 41 diz: Constituição Federal de 1988, artigo 214, estabelece o Plano Nacional de Educação de duração decenal, visando a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração das ações do poder público que conduz às seguintes perspectivas, exceto erradicar, se marcar errada aí, né? Prestou atenção? Ele quer errada. Erradicação do analfabetismo era um objetivo, universalização do atendimento escolar, outro objetivo, melhoria da qualidade do ensino, outro objetivo, formação para curso. Isso não está dito lá não, gente. Não é objetivo, ó. Resposta é letra D. Olha o gabarito oficial aí, ó. Letra D. Promoção humanística, científica e tecnológica do país, tá bom? Então, 41, letra D. Que Deus me leve para a Prefeitura Municipal de Petrolina. 42 diz: a LDB, principalmente por meio do artigo 26A, incluindo a Lei 10.639 e modificada pela Lei 11.645, torna obrigatório o ensino da história e cultura afro e indígena em todas as escolas do ensino fundamental e médio. A obrigatoriedade do ensino da história da cultura brasileira e indígena em todas as escolas brasileiras visa fundamentalmente a promover a diversidade cultural, combater o racismo e estereótipos e reconhecer a história e a cultura brasileira e indígena como parte fundamental da formação do Brasil. Tem tudo para ser verdadeiro? Tem tudo. Agora, vamos ver se não tem uma mais completa. Ó, B, substituir os conteúdos. Não vai substituir conteúdo, gente. Ele é um plus, ele é a mais. Então, a palavra substituir conteúdos está errado. Letra C, restringir a abordagem da cultura africana e povos indígenas na disciplina de História do Brasil. Não, em todas as matérias. Não é assunto só de História do Brasil. Letra D, priorizar a abordagem da cultura africana em algumas disciplinas transversais. Não, gente. Não tem esse negócio, algumas disciplinas. Ser vivenciado por todo mundo. Salientar a cultura africana e indígena sempre que for possível. Sempre que for possível, não existe isso, gente. Não existe isso. Então, a resposta aí vai ser o quê? Dentro da lógica, letra A. Não é isso? Gabarito oficial, letra A, de, meu Deus, eu vou passar. Tranquilo? De boa? Sossegado? Aprovou? Tá na fé? Tá no jogo, né? Chega a hora de pedir os títulos. Prepara os títulos, tá bom, gente? Questão 43. Questão 43, campos de experiência. Falamos muito disso em sala de aula, BNCC, que são 5 campos de experiência. Diz, a BNCC, para a educação infantil e ensino fundamental, estabelece as competências e habilidades essenciais que todos os alunos devem desenvolver na educação infantil. Na organização se dá por 5 campos de experiência, sendo elas o eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. A abordagem se baseia na interação e na brincadeira, com o princípio de educar e cuidar para garantir os 6 direitos de aprendizagem. Promovendo o quê, gente? A participação ativa da criança por meio de brincadeiras, que valoriza a interação, a exploração, a expressão, a convivência, o protagonismo e o autoconhecimento. Verdadeiro, não é não, gente? Quer ver? Olha o gabarito oficial, ó. Resposta, letra A. O que diz as demais? A interação das crianças com os adultos que decidem como e com elas devem interagir. O adulto decide, né, gente? Não. Olha a palavra autonomia para a criança aí. Então, o adulto decide, está errado. Letra C, formação de valores cristãos. Ó, cristãos não, gente. O Estado, ele é laico. D,
A construção do conhecimento com atividade de leitura, contagem, gente. Ciências químicas e física na educação infantil, minha gente. Isso tem a ver com a educação infantil. Facilidade de compor por conjuntos, quantidades qualitativos como números decimais e materiais concretos. Isso aí não, né, gente? Vamos à questão de número o quê? 44, né, gente? Viajando nas ideias e tendo um bom sucesso. 44 vai para o velho e bom Vygotsky. Sócio-interacionismo. O que é que ele diz? Segundo Vygotsky, a ludicidade na infância, em especial na educação infantil e nos anos iniciais do ensino. Aí veja bem, veja como quase repeti uma questão que eu resolvi. Você adivinhou, pastor? Não, eu peguei as questões da banca e fiquei resolvendo. Simplesmente isso. É o que você tem que fazer quando faz todo o concurso. Pega todas as questões da banca e resolve. A ludicidade deve ser utilizada apenas como tempo livre. Não, gente. Apenas está errado. Ela tem um fim educativo. B. Contribui para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional da criança. Verdade, gente. É isso que a gente chama educação integral. Aspecto cognitivo, aspecto social, aspecto emocional. Veja aí como tá boa, letra B, tranquilo? Letra B é a resposta, gente. Letra B é a resposta. Dizer que a ludicidade é uma estratégia secundária, gente, não tem sentido, só se você nunca trabalhou na educação infantil. D, é uma atividade lúdica, deve ser limitada de jeito nenhum, gente. Errado. C, é recomendada para crianças de até 4 anos, não tem isso, gente. A brincadeira é um direito da educação infantil. Educação infantil vai até o quê? 5 anos de idade. A ludicidade faz parte do processo educativo. Tá certo? Próxima questão, 45. Nossa Milho Ferreiro, trabalhamos em sala de aula níveis pré-silábico, silábico, alfabético e ortográfico, né, gente? Diz o seguinte: segundo a teoria psicogênese da língua escrita, proposta por Emília Ferreiro e Anna Teberoski, as crianças passam por diferentes níveis de compreensão sobre o funcionamento da escrita até chegarem à alfabetização convencional. Considerando esses níveis, analisa a seguir. Uma criança escreve a palavra cavalo utilizando as letras A e O, argumentando que não precisa escrever tudo, só um pouquinho já dá para saber o que é. Com base nessa produção, identifique em que nível da psicogênese a criança está. Gente, ele está no pré-silábico? Não está, porque ele escreve A e O. O pré-silábico, ele tem um nível 1, que são a garatucha, só rabiscos, ou letras. Mas não há uma consciência sonora. Não é isso? B, nível silábico, porque a criança já tenta relacionar parte da fala às letras. Cavalo tem A e tem O, representando cada sílaba. Às vezes ele representa a sílaba, ou cada letra representa uma sílaba. É verdade. Resposta letra B. Olha aí o gabarito oficial, gente, B de bola. Letra C, nível silábico alfabético. Não é, porque aí já está escrevendo palavras e não sílabas. Né? Já escrevo 2 ou 3. Eu já consigo entender qual é a palavra que eu não quero escrever. Nível alfabético, é a palavra toda, né? Admitido alguns erros. E o nível silábico alfabético também não é. Então, a resposta é a letra P do 45. Tá bom, gente? 46 diz: alfabetização e letramento, também a gente abordou muito isso, são conceitos relacionados, porém distintos no campo da educação. Enquanto a alfabetização refere ao domínio do sistema da escrita, o letramento envolve o uso social da leitura, da escrita em diferentes contextos. Considerando essa diferença, analise. Uma criança pode estar alfabetizada, reconhecendo e escrevendo palavras, mas ainda não está letrada, se não compreende os usos sociais da escrita. Verdade, gente.
Para eu estar letrada, eu preciso compreender o social da escrita. 2, o letramento ocorre apenas após o processo de alfabetização. Não, gente. Eles são indissociáveis, letramento e alfabetização. Então, apenas após, a questão está errada, ó. O 2 está o quê? O 2 está errado. 3, atividades que envolvem listas, bilhetes, notícias e receitas favorecem situações reais do uso da escrita e, portanto, contribui para o letramento. Tá? Porque isso tem a ver com o mundo da criança. 1 e 3, né, gente? 4, alfabetização e letramento são processos independentes. Não, eles são indissociáveis. São indissociáveis. E o ideal é que ocorram simultaneamente, tá bom? 1 e 3, letra A de Amozão. Lembra que eu falei para vocês? Amozão, 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 socioemocional. Não esquece nunca, né, gente? Próxima questão. Aí, ó, o gabarito oficial. Questão de número 47, gente. Questão de número 47. Diz aí, ó. De acordo com a BNCC, a educação infantil deve assegurar direitos de aprendizagens e desenvolvimento que promovam a participação ativa das crianças em seu processo educativo. Nesse contexto, o desenvolvimento da autonomia ocorre principalmente quando o professor... Quando é que a criança tem autonomia? Quando o professor controla todas as ações da criança, aí não é autonomia, gente. Eu não estou dando a oportunidade da criança o quê? Se expressar, falar, conversar, jogar, brincar. Então, a palavra controle, todas as ações, é um termo que inadequado. B, prioriza atividades padronizadas. De jeito nenhum, de padronizada de jeito nenhum. A gente pode fazer a diversificação. C, oferece situações em que a criança possa fazer escolhas, expressar opiniões e participar das decisões cotidianas com apoio e mediação do adulto. Correto, gente? Correto, 47, letra C. Não é não? Olha aí o gabarito oficial, ó. Letra C, gente. Na paz, de boa, tranquilo, sossegado. O que está errado na letra E? Rotinas, sem considerar os interesses da criança. Não, gente. Tudo que eu vou fazer, eu não posso deixar de considerar os interesses da criança. Tá certo? Letra E, designa uma criança maior para apoiar as atividades e iniciativas. Isso não é demonstração de autonomia, gente. Porque eu quero, a indagação do comando da questão é, quando é que a educação garante o quê? O desenvolvimento da autonomia da criança. Designa uma criança maior para apoiar. Isso aí não tem a ver, tá bom? Numa questão 48, vocês viram que a prova não estava difícil. No máximo, podemos dizer que ela estava o quê? Mediana, gente. Deu para fazer de boa, gente. Deu para fazer de boa. Diz o seguinte, conforme a LDB, nos seus artigos 29 e 30, sobre a educação infantil, analise. 1. É a primeira etapa da educação básica que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. Certo? Certíssimo, né, gente? Certíssimo. Educação infantil até 5 anos. Promove o desenvolvimento integral da criança no aspecto físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Corretíssimo também, gente. É o que está na LDB. Será oferecido em creches ou entidades equivalentes para as crianças até 3 anos e em pré-escola para a criança de 4 a 5 anos. Também verdade, gente. Também verdade. Questão tranquila. A educação infantil, a primeira etapa da educação. É 5 anos, gente. A educação infantil vai até 5 anos. Então, o errado é o quê? 7 anos. Resposta, letra E. 1, 2, 3 e 4 verdadeiros. Tá certo? Questão 49. Gente. Não. Não é letra E, não. Eu errei. 1, 2 e 3. Eu comentei certo. 1, 2 e 3 verdadeiro, 4 falso. Resposta, letra C. Eu comentei certo e marquei o gabarito o quê?
Errado, viu, gente? Desculpa aí, eu me atrapalhei, é o cansaço. Questão 49, projeto político pedagógico, né, gente? Vamos lá, diz assim. O projeto político pedagógico é um documento que define a identidade, os princípios, objetivos e caminho educativo de uma escola, construído coletivamente pela comunidade escolar, sendo obrigado pela lei de diretrizes básicas da educação. Sobre o PPP, analise. Ele é político por visar a formação de cidadãos críticos para uma sociedade democrática. Correto. B2. Ele é pedagógico por organizar as ações educativas para alcançar os objetivos da comunidade escolar. Verdade também. 3. É político por possibilitar que entre os partidos políticos tenham participação. Errado, gente. Político não é no sentido partidário, não. Político é no sentido da formação da cidadania. 1 verdadeiro, 2 verdadeiro, 3 falso. 4. Trata-se de um plano global que detalha a missão, valores, objetivos e metas da instituição educativa. Correto, gente. Ele é a alma da escola, porque é produzido por todo mundo. 5. Trata-se de um planejamento de gestão escolar para outros segmentos. Não, esse não é o papel do PPP. Planejar a gestão para outros segmentos. Então, aqui é falso. 1, 2 e 4 fica como, gente? 1, 2 e 4, letra D. Vamos aqui o gabarito oficial, Letra D, resposta corretíssima. Tá certo, gente? Prova tranquila, sem muitas dificuldades. Uma questão de número o quê? 50, gente. Questão de número 50. Diz. A BNCC, mas caiu o BNCC, né? Teve um assunto que repetiram demais. BNCC, projeto pedagógico, né? E alguns outros ficaram de fora. Botaram muito assunto e alguns assuntos ficaram de fora, né, gente? A BNCC destaca que a transição da educação infantil para o ensino fundamental deve ocorrer de forma cuidadosa, respeitando as especificidades de cada etapa. Nesse sentido, assinala a alternativa que caracteriza uma prática pedagógica adequada para esse processo. A. Oportunizar conteúdos do ensino fundamental na educação infantil para priorizar a alfabetização formal. Gente, oportunizar conteúdos. Veja que o foco da questão é a transição da educação infantil para o ensino fundamental. B. Deve-se abandonar as práticas da educação infantil? Não, gente. A ideia é evitar rupturas. C. Promover ações articuladas entre professores das duas etapas, valorizando o brincar, a escuta das crianças e as experiências de aprendizagem. Correto? Correto, gente. Não é isso? É um trabalho articulado. Para evitar o quê? Ruptura. Para que seja uma transição. Olha o gabarito oficial, gente. Letra C. D. Oportunidade que a criança se adapta rapidamente. Não, gente. Falando transição, Essa palavra rapidamente não cabe com a palavra o quê? Transição. Letra E, iniciar o ensino fundamental com metodologias formais. Formais não, gente. Eu estou trabalhando com criança. Eu estou falando transição da educação infantil para o ensino fundamental. Então, menos formalidade, mais naturalidade, mais espontaneidade, mais planejamento. Tá bom, gente? Então, o professor Everaldo está muito feliz da vida com vocês, porque vocês disseram que gostaram da prova. E a prova realmente estava boa, gente. Uma prova muito boa, muito mediana para fácil, né, gente? Então, espero agora o resultado. Na minha área, não vejo nenhuma questão passiva de contestação, de gabarito, não vejo isso. Não sei se está acontecendo em outras áreas. E acredito que vocês vão ter o resultado desejado. Foi um prazer conviver com vocês. Deixo o meu abraço para todos vocês. Eu gosto de sala de aula. Eu amo sala de aula. Eu sou apaixonado para dar aula para professores. Tá bom, gente? E fica aqui meu sucesso. Continue com a gente na nossa rede social, Instagram, Oficina de Humanas, professor Everaldo. Pode mandar questões, perguntas. A gente sempre responde na medida que você quiser.
Fica aqui um abraço do professor Everaldo e um abraço do cursinho top de linha para todos vocês. Fé na vida, fé no homem, fé na vitória, fé no que será. Posse, se Deus quiser, a gente se vê. Parabéns.